O cenário político nacional se traduz em um sentimento de vergonha para a grande maioria dos brasileiros, com os escândalos de corrupção. Isso não é diferente em Mato Grosso, a exemplo das prisões do ex-governador Silval Barbosa e também de secretários. Só que neste ano tem eleições municipais. E sobre este assunto, nós vamos conversar ao vivo com a cientista política Cristiane Fonseca. Cristiane, diante de todo o cenário que acontece tanto no estado quanto também nacional, como devem ficar as eleições municipais para 2016? Quais partidos devem eleger maior número de representantes, prefeitos e vereadores? Bom, uma primeira variável que é importante nós destacarmos é que nas últimas eleições, havendo esse descontentamento com relação ao cenário político, porque já vem de algum tempo esse cenário fragilizado, político. Então, essa fragilização política, ela vem tratar um comportamento eleitoral contra uma certa abstenção dos eleitores. Hoje a gente vem ampliando o número dessas abstenções. E nessa certeza dessas abstenções, nós temos naturalmente aqueles candidatos que acabam se despontando mais. No estado de Mato Grosso, por exemplo, nós temos um cenário do qual o atual governador se filiou no ano passado, no ano de 2015, no PSDB. O PSDB que vinha com uma certa fragilidade desde aí a morte do seu grande líder, que foi o Dante de Oliveira, que encerra aí a sua grande estada como um referencial político do estado. Pedro Táxi retoma esse cenário como governador do estado e aí sendo protagonista hoje do PSDB. O governador Pedro Táxi se consolida como uma liderança, com uma popularidade alta, então muito provavelmente o PSDB ele vai retornar com muito mais força para o cenário político mato-grossense. E com certeza as prefeituras também vão se destacar, na medida em que o prefeito também sinaliza diálogo e apoio de muitos outros prefeitos. Mas o governador também pode apoiar Mauro Mendes, pelo menos o que ele sinaliza, que é o prefeito de Cuiabá. Nesse sentido, então, o prefeito, se for apoiado, que é de outro partido, mas for apoiado pelo governador, ele ganha mais peso ainda? O PSDB hoje sinaliza, em nome do seu presidente, a possibilidade de um lançamento de uma candidatura. Mesmo que essa candidatura seja no sentido de fortalecimento do partido, de criar uma musculatura política para o PSDB, existe uma sinalização, existe uma simpatia da militância hoje do PSDB em apoio ao Mauro Mendes, já que hoje, inclusive, é aliado. Tendo o governador como esse grande aliado do prefeito, traz uma musculatura política e uma capilaridade muito maior para o atual prefeito Mauro Mendes. Mas a gente pode contar com elementos surpresas das eleições municipais em Cuiabá? Pode haver concorrentes, no caso, para Mauro Mendes, é exemplo do ex-juiz, o Julier Sebastião? Hoje já sinalizam, alguns candidatos já vêm fazendo aí uma sinalização de uma construção de uma candidatura para esse ano de 2016. Nós temos aí o Julier Sebastião, que já vem se despontando, já vem se colocando como possível candidato. O próprio PT vem dialogado nesse sentido, mas também com o diálogo com o próprio Julier. E já existem outros nomes que vão se organizando no cenário. No entanto, consolidado e que vem apresentando isso com mais ênfase uma candidatura, nós temos aí a possibilidade da reeleição do prefeito Mauro Mendes, ou pelo menos a sua pré-candidatura, a sua pré-reeleição, o nome do Julier e outros que acho que ainda vão se consolidar aí no decorrer do ano de 2016. O Várzea Grande também, o terreno político não foi nada favorável, O ex-prefeito Wallace Guimarães foi cassado, surgiu a prefeita Lucimar Campos. E como deve ficar? Ela pode se reeleger? Tem chances disso ou não? O senador Jaime Campos pode assumir a prefeitura? Bem, o senador Jaime Campos, ele já vem, inclusive, do lado da Lucimar Campos, fazendo um trabalho de fortalecimento aí da sua imagem em Várzea Grande, Prova disso foi até mesmo o pronto-socorro agora de Várzea Grande, que ele fez várias aparições ao lado dela, demonstrando aí que a família Campos tem essa relação muito forte com Várzea Grande e realmente pode ser um nome, que pode se despontar aí como um possível candidato, já que dentro dessa construção política em Várzea Grande, o nome da família Campos e principalmente do Jaime Campos, ele tem uma força muito maior em Várzea Grande. Então, ainda que a Lucimar ela possa ser candidata a uma possível reeleição, eu acho que o cenário pode também aí apontar o Jaime Campos, até pela sua conduta, que já vem se apresentando aí como alguém muito próximo de Várzea Grande. Então, isso já pode ser ou mesmo uma sinalização de apoio a Lucimar,
né? Ou mesmo se colocando à disposição, colocando seu nome à disposição para uma possível eleição de prefeitura em Várzea Grande. Agora, o que a gente pode esperar do cenário nacional? A presidente Dilma Rousseff pode, de fato, sofrer o impeachment? O Cunha, o presidente da Câmara, também pode ser cassado? Bom, o cenário nacional ele ainda é bastante nebuloso, né? Acho, né, no momento em que o STF sinalizou alguns apontamentos que mudou a tramitação do impeachment, o impeachment ele acabou dando uma certa enfraquecida. Né? A própria rua, né, que num primeiro momento foi com muita força, né, dizer sim ao impeachment, essa rua amenizou aí o seu sim ao impeachment. Então, 2016, esse ano agora de 2016, até mesmo pela fala do Jacques Wagner, que se aponta aí como ministro da Casa Civil e que tem feito essa articulação com relação ao impeachment, é de uma crença muito forte de que o impeachment ele já está fragilizado, né? E que o quantitativo hoje que o PT precisa para manutenção, né, no governo, ela será válida. A própria votação que se teve com relação àquela primeira comissão interna da Câmara, que foram 199 deputados, a presidenta precisaria de 172 para segurar o seu impeachment. Então, isso já é uma sinalização, né, de que o impeachment ele vem muito mais enfraquecido agora, no decorrer desse ano de 2016. Cristiane, você disse da possibilidade do aumento do número de abstenções nessas eleições de 2016, por conta do cenário nacional e também do estadual. Mas o brasileiro também tem um hábito de dizer, não entendo de política, não gosto, estou estarrecido com tantos escândalos, não vou votar novamente. Será que pode ter também uma mudança de postura do eleitor para este ano? Pelo menos isso que se espera. O eleitor, hoje nós temos o quê? O Brasil vem passando por uma crise que é política, né? Uma crise que vem sendo acentuada, inclusive, por uma crise econômica. A crise econômica hoje, no cenário nacional, ela vem afetando diretamente as questões políticas. Então, a crise política hoje, ela é inerente. Existe um ensejo da população de mudança. Né? A mudança tem sido um discurso muito forte da população, mas há algum tempo a população vem feito esse discurso com muita ênfase de mudança, mas os números de abstenções nas urnas, ele também vem se ampliado. Né? Então, nós esperamos que haja essa maior participação popular. Nós sabemos que hoje no Brasil a democracia ela é efetivada por meio do sufrágio universal, por meio do voto. Então, o eleitor ele precisa exercer esse direito e não ver o voto somente como um direito, o voto como um dever. É uma obrigação do cidadão também se dedicar à organização do seu processo político-eleitoral, porque é ele quem determina todo um caminho e decorrer pelos próximos e muitos anos aí que vem pela frente. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. Agradeço também vocês, em tempo que eu desejo um feliz ano novo para todos aí que estão nos ouvindo.